Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui. Bom, vou fazer um vídeo hoje aqui, e antes de qualquer coisa, vou deixar claro que as minhas observações, as minhas críticas, os meus comentários nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém, e não é na pessoa, e sim nos fatos, ou no que as pessoas que talvez sejam comentadas em meus vídeos, é o que elas representam. Sempre foi assim, sempre será. Tá certo? E hoje, meu irmão, hoje eu vou trazer um vídeo aqui, né, de um material que me mandaram sobre Ellen White de uma maneira que você nunca viu, e eu também nunca vi. Ellen White de uma maneira tem aquela conotação de sobrenaturalidade, sobre perfeição, mesmo porque eu nunca acreditei na perfeição de Ellen White, né? Ela nunca foi perfeita. O que Ellen White foi um ser humano comum, como qualquer outro, com a conotação que o Adventismo deu como profeta ou profetisa do Senhor da Igreja Adventista, e eu respeito os adventistas por acharem ela uma profetisa, mas por diversos motivos que vocês já sabem aqui através do meu canal, que não dá para considerar ela como uma profetisa. Bom, o que eu vou trazer aqui é um pedacinho de Ellen White como qualquer outra pessoa, tá certo? É nesse contexto que nós vamos assistir esse vídeo aqui. Os perrengues conjugais de Ellen White. Existe a Ellen White que os adventistas conhecem, como eu acabei de falar, tá certo? E a Ellen White, simpática, amorosa, atenciosa, boa mãe, boa esposa. É assim que ela é apresentada em lições da escola sabatina, sermões, artigos de revistas, livros, programas de televisão e até filmes. E existe a verdadeira Ellen White, que tinha seus sérios problemas conjugais com o seu marido James White. 4 cartas reveladoras. Você lerá 4 cartas que Ellen White enviou a uma amiga íntima. Nessa correspondência, Ellen White se abre sobre sua vida conjugal, conta as dificuldades e divergências com o marido, que a essa altura estava morando a cerca de 3.000 quilômetros de distância. Alguns talvez duvidem da autenticidade dessas cartas, mas elas estão disponíveis no site oficial que divulga todos os escritos de Ellen White. Aliás, as cartas são tão problemáticas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se sentiu na obrigação de dar algumas explicações. Por isso, depois do texto de cada uma das 4 cartas, é contada a história de que em 1973 o White Estate, ou seja, Patrimônio White, adquiriu um grande lote de cartas recebidas pela adventista pioneira Lucinda Hall, de que entre essas várias cartas estavam justamente essas 4 e de que, apesar do pedido de Ellen White para que as cartas fossem destruídas, ainda assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia achou que muito tempo já se havia passado e não faria mal divulgá-las. Algumas informações que ajudarão a entender as cartas. As cartas foram escritas todas em maio de 1876, ano do primeiro centenário da independência dos Estados Unidos. As comemorações aconteceriam em 4 de julho. A essa altura, a Ellen estava com 49 anos e James com 53. Lucinda Hall, a destinatária das 4 cartas, era adventista e amiga bem próxima de Ellen White, possivelmente a amiga mais chegada que ela teve.
Ellen White estava morando em Oakland, estado da Califórnia. Já o marido, James White, morava em Kansas, a aproximadamente 3.000 quilômetros de distância. Oakland fica bem no oeste dos Estados Unidos, no litoral Oceano Pacífico. Kansas fica bem para leste, a meio caminho entre os oceanos Pacífico e Atlântico. Quando a Ellen White menciona ir para o leste, está se referindo a atravessar as montanhas rochosas e ir até o Kansas. Okay? É preciso lembrar que naquela época, viagens eram feitas de trem, sendo bastante caras, demoradas e cansativas. Ellen White se refere aos filhos, chamando-os de crianças, mas a essa altura, o filho Edson tinha 27 anos e o filho William tinha 22 anos. Edson havia se casado há 6 anos antes e William havia se casado no início de 1876. É bem possível que, quando usa a palavra crianças, também esteja incluindo as noras. Na terceira carta, Ellen White cita um trecho de uma carta que havia escrito para James White. Na mesma carta, ela reproduz um trecho bem longo de carta que havia recebido do marido. Com isso em mente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bem contextualizada, nós vamos ler agora a primeira carta, tendo em mente que nós não vamos aqui trazer qualquer visão, opinião particular, mas uma visão ampla de uma pessoa normal, casada e com problemas. Porém, em paralelo, nós não podemos deixar de dizer que nós estamos falando da profetisa do Senhor dos Adventistas do sétimo dia, que tanto recebeu mensagens do Senhor, lá do seu anjo ajudador e tudo mais, teve sonhos e visões, e que pelo que nós vamos ler aqui, você poderá notar um problema aqui que no final nós vamos comentar, tá certo? Vamos lá, vamos ler aqui a primeira carta então, vamos ver. Diz assim: Oakland, Califórnia, 10 de maio de 1876. Querida irmã Lucinda, recebi sua carta ontem à noite. Recebi também uma do James. Lucinda, não pretendo agora trocar o certo pelo duvidoso. Consigo escrever mais e estou livre. Se eu for para o leste do país, pode acontecer da felicidade do James mudar de repente e ele ficar reclamando e irritado. Estou profundamente aborrecida com esta situação e não pretendo ir aonde existe a mínima possibilidade de isso acontecer. Quanto mais penso no assunto, mais resolvida e decidida estou de permanecer aqui, a menos que Deus me dê luz. Jamais conseguirei uma oportunidade como esta, com a qual Deus me tem favorecido no presente. Tenho de trabalhar conforme Deus dirigir. Peço e suplico por luz. Se é meu dever participar das reuniões campais, ficarei sabendo. Mary agora está livre de perigo. Eu posso perdê-la caso eu vá para o leste. Durante longos anos, Satanás tem me impedido de escrever, e agora minha atenção não deve ser desviada. Não posso deixar de temer a probabilidade do estado de ânimo de James oscilar, de temer suas fortes opiniões, suas censuras, sua opinião a meu respeito. E ele se sentiu na liberdade de me contar suas ideias, de que eu era dirigida por um espírito de erro, de que eu restringia sua liberdade, etc.
Não é fácil passar por cima de tudo isso e colocar-me voluntariamente numa posição em que ele será um obstáculo no meu caminho e eu serei no dele. Não, Lucinda, nesta época não vou participar de nenhuma reunião campal. Na sua providência, Deus deu a cada um de nós dois o seu respectivo trabalho, e realizaremos esse trabalho separadamente, independentemente. Ele está feliz, eu estou feliz, mas receio que a felicidade possa acabar totalmente caso nos encontremos. Dou bastante valor à opinião que você dá, mas tenho de ficar livre para fazer o meu trabalho. Não consigo suportar a ideia de prejudicar a obra e a causa de Deus por uma depressão como a que experimentei desnecessariamente. Meu trabalho é aqui em Auckland. Não darei um único passo rumo ao leste, a menos que o Senhor diga vá. Então, sem um único murmúrio, irei alegremente, mas não antes. Foi-se uma grande razão de ser da minha vida. Se James tivesse se retratado, seria diferente. Ele disse que não devemos procurar controlar um ao outro. Não admito ter feito isso, mas ele fez. E muito mais. Nunca me senti como me sinto agora sobre esse assunto. Não posso confiar no julgamento de James quanto aos meus deveres. Ele parece querer me dar ordens como se eu fosse uma criança. Ele me diz para não vir para cá, que devo ir para o leste por medo da influência da irmã Willis ou por medo que eu vá a Petaluma, e etc. Espero que Deus não tenha deixado para eu receber de meu marido as minhas obrigações. Deus me instruirá e se eu confiar nele, estou alegre e feliz. Os meus nervos estão acalmando, meu sono é suave, minha saúde vai bem. Espero não ter escrito nada de errado, mas estes são apenas os meus sentimentos e, além de você, ninguém sabe nada sobre isso. Que o Senhor me ajude a fazer o que é certo e a me sentir bem. Se as coisas tivessem sido diferentes, eu poderia sentir o dever de ir às reuniões campais. Do jeito como estão, não tenho nenhum dever. Que Deus me abençoe a fazer o meu trabalho. Se conseguir obter luz por meio de um sonho ou de qualquer outra maneira, alegremente seguirei a luz. Atenderei às reivindicações de Deus e procurarei fazer sua vontade, com amor. Percebemos nessa primeira carta aqui que já tem um problema aí com o casal, né? Tem um problema que um acusa o outro, que James White acusa Ellen White de querer fazer algumas coisas que não é certa, que ela está sendo dirigida por alguma coisa estranha. Ellen White não aceita, né, a crítica de James White e por aí vai. Certo? Mas já dá para sentir aqui o quê? Um problema sério, né? Em relação ao casal. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver aqui mais passagens. A segunda carta. Vamos ver aqui a segunda carta, então. Vamos lá. Auckland, Califórnia, 12 de maio de 1876. Querida irmã Lucinda, gostaria que escrevesse com algumas notícias. Escreva com frequência. Decidi permanecer aqui e não participar de nenhuma das reuniões campais. Não me atrevo a ir para o leste sem uma garantia de que Deus quer que eu vá. Estou plenamente disposta a ir, caso a luz aponte para lá. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim, para o James e para a causa de Deus. O meu marido agora está feliz. Bendita notícia! Se for apenas para ele continuar feliz, eu estou disposta a ficar longe dele para sempre. Se minha presença é prejudicial à sua felicidade, Deus me livre de estar ligada a ele. Farei o meu trabalho como Deus me guia. Ele pode fazer o seu trabalho como Deus o conduz.
Não nos intrometeremos no caminho um do outro. O meu coração está decidido, confiando em Deus. Esperarei que Deus abra o meu caminho diante de mim. Não creio que o meu marido deseje realmente a minha companhia. Ele ficaria feliz por eu estar presente nas reuniões campais, mas ele tem certas ideias a meu respeito, as quais ele expressou abertamente de tempos a tempos, e não me sinto feliz na sua companhia, e jamais poderei sentir assim até que ele veja as coisas de forma totalmente diferente. Ele me acusa de ser bastante responsável por sua infelicidade, quando ele mesmo é o responsável pela sua falta de autocontrole. Essas coisas existem e não vou conseguir estar bem com ele até ele ver as coisas de forma diferente. Ele disse coisas demais para mim, por isso não sinto liberdade de orar com ele ou trabalhar junto com ele. Portanto, à medida que o tempo passa e ele não tira nada daquilo que ele colocou no meu caminho, fica claro que meu dever é jamais ir aonde ele será tentado a expressar seus sentimentos e resolver nossos problemas com discussão. Não posso nem serei incapacitada como tenho sido. Veja aí, Ellen White diz que ela, se for para o bem de James White, ela jamais estaria novamente do lado dele aonde ele estivesse, a menos que James White se retratasse, né, de algumas posições em que ele criticava Ellen White. Nós estamos vendo aí nessa segunda carta, que é tudo dentro do mesmo mês e mesmo ano, e Ellen White está no desabafo pesado aí do seu casamento do jeito que anda, né? Vamos agora ler a terceira carta aqui, tá certo? Vamos ver o que diz essa terceira carta. Diz assim: Oakland, Califórnia, 16 de maio de 1876. Prezada Lucinda, uma carta que recebi ontem à noite do meu marido me mostra que ele está pronto a me dar ordens e a adotar atitudes mais duras do que nunca. Decidi não participar em nenhuma reunião campal nesta temporada. Vou ficar aqui e escrever. O meu marido pode trabalhar melhor sozinho. Tenho a certeza de que pode. Ele escreveu que Walling quer que eu atravesse as planícies com nossas crianças para assistir às comemorações do centenário. Detalhe aqui, lembre-se, quando está falando criança aqui, está falando de pessoas já adultas. Bom, é com certeza um tratamento carinhoso que Ellen White dava a seus filhos e provavelmente às suas noras, tá bom? Continuando. Mas, na última vez que elas atravessaram as planícies, o custo foi de $50. Se ele quer que as crianças vão, ele pode vir buscá-las. Este curto texto a seguir foi escrito na margem da primeira página da carta. A Mary não gosta desse acerto do Walling para que a família dele vá às comemorações do centenário. Ela não quer ver Walling e se opõe a ir para o leste. Não irei para o leste. Estou decidida. Não tenho nenhuma luz para ir a parte alguma. Ellen G. White. Eu poderia enviá-las com o irmão Jones, mas significaria elas não estarem mais sob minha responsabilidade. Fico preocupada demais ao preparar essas crianças, mesmo para uma viagem. James não deu a sua opinião sobre o assunto. Ele não concorda com os artigos Vida e Ensino de Ellen White. Ele não concorda. Que estão sendo publicados na revista Sinais dos Tempos. Vou parar por aqui. Ele só menciona uma coisa: colocar o nome de Israel Demon. Penso que ele ficaria satisfeito se tivesse controle total sobre mim, sobre alma e corpo, mas isso ele não pode ter.
Às vezes, acho que realmente falta-lhe juízo, mas não sei. Que Deus ensine, lidere e guie. A última carta dele fez com que eu decidisse definitivamente ficar por aqui. Nas cartas que me enviou, ele escreveu duramente sobre o Edson e então me disse que não escreveu para me desafiar. Ele não queria que eu fizesse nenhuma referência ao Edson. Respondi da seguinte maneira: cito as exatas palavras que escrevi, porque ele me devolveu a carta. Se você está contente, por favor, seja agradecido e não levante assuntos desagradáveis que você se sente chamado a me escrever. Não faça nenhuma referência a eles. Por favor, tome você mesmo o mesmo cuidado. Quando desejar dizer essas coisas sobre seu próprio filho, por favor, deixe a caneta de lado e pare aí mesmo. Penso que Deus ficaria mais satisfeito com você e isso não faria mal à sua alma. Deixe-me ser orientada pelo Senhor quanto ao Edson, pois ainda confio na sua mão orientadora e tenho confiança de que ele me dirigirá. A mesma mão orientadora é a minha confiança. Ele se sentiu chamado a me pressionar sobre o perigo de eu ser induzida e enganada pelo Edson. Ele se sentiu chamado a escrever a respeito do perigo de eu ser enganada pela irmã Willis, a respeito de meu chamado para ir a Petaluma, etc. Espero que quando meu marido foi embora, ele não tenha levado Deus com ele e nos tenha deixado a caminhar pela luz dos nossos próprios olhos e pela sabedoria dos nossos próprios corações. No longo texto em itálico a seguir, a Ellen reproduz uma carta do marido. Na última carta, ele repete que não quer que eu faça nenhuma referência àquilo que ele escreve até que você veja as coisas de maneira diferente. E tenha a certeza disto, nenhuma dessas coisas me rebaixa em nada. Ficarei contente em encontrar você e a Mary na reunião campal em Kansas, desde que, a menos que haja uma revelação direta de Deus, você me trate de igual para igual. Terei todo o prazer em estar nessa posição e trabalhar com você. Mas, enquanto eu estiver encarregado da supervisão de todo o trabalho, penso que é errado ter de me subordinar às opiniões pessoais de quem quer que seja. No momento em que eu chegar a essa situação, poderei ser controlado pela vontade da infalibilidade de outros. Quando não puder assumir essa posição, posso amigavelmente abrir mão das responsabilidades. Não vou ter mais controvérsias com a minha querida esposa. Ela talvez diga que chegamos a um impasse e siga seu próprio caminho. Se ela não gosta da minha posição quanto ao Edson ou outros assuntos, será que ela não pode guardar sua opinião para si e me deixar com a minha? Os comentários que você fez me desafiaram, e agora que você não consegue suportar que eu fale tão claramente quanto você fala, eu falei. Quanto a você vir para Kansas, não estou nada ansioso, a julgar pelo que posso inferir da última carta. Penso que podemos trabalhar melhor separados do que juntos, até que você deixe de lado o seu esforço incessante de me condenar. Quando você tiver uma mensagem do Senhor para mim, espero estar onde tremerei diante da palavra dele. Mas, fora isso, você tem de me deixar que sejamos iguais, ou então é melhor trabalharmos separados. Você não precisa mais ficar preocupada, querendo que eu dê atenção a assuntos desagradáveis. Tenho essas coisas no meu coração, mas enquanto eu estiver em atividade, usarei a boa e velha cabeça que Deus me deu, até que Ele revele que estou errado. A cabeça que você tem não cabe nos meus ombros. Mantenha-a no devido lugar, e eu tentarei honrar a Deus
usando a minha. Terei prazer em ouvir de você, mas não perca seu precioso tempo em energias querendo me dar lição sobre assuntos que são meras opiniões. A carta dele tem muito mais coisas assim. Agora, Lucinda, meu caminho é claro. Não atravessarei o país neste verão. Teria todo o prazer em dar meu testemunho nas reuniões, mas isso não aconteceria sem resultados piores do que aqueles que poderíamos ter. Será que você não vai me escrever algo a respeito dessas coisas? Ou seja, Ellen White está dizendo assim, eu estou desabafando com você e eu gostaria da sua opinião, né? Mas no final a gente fala sobre isso. Vamos lá. Ela continua. Por que é que você se mantém tão silenciosa? Como está a saúde do James? Tive um sonho que me perturbou quanto ao James. Qual é a sua opinião em relação às crianças? Tenho pressa. Veja, meus irmãos, né? E a briga entre os dois é ferrenha, mesmo com 3.000 quilômetros de distância, através de cartas. Veja que Ellen White não abria mão de ficar colocando James White numa posição desigual, porque é isso que ele reclama, né? Que ele pede, olha, eu não vou falar com você, não vou querer estar do seu lado enquanto você não me colocar em pé de igualdade. Né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui então, agora a quarta carta. Vamos dar uma lida aí nessa carta, vamos lá. E diz assim, Oakland, Califórnia, 17 de maio de 1876. Prezada irmã Lucinda, lamento ter escrito aquelas cartas que lhe escrevi. Quaisquer que tenham sido os meus sentimentos, eu não preciso ter incomodado você com eles. Queime todas as minhas cartas e não vou mais lhe contar assuntos que me deixam atordoada. Aquele que leva os pecados é o meu refúgio. Ele me convidou a ir até ele para descansar, quando eu estiver exausta e sobrecarregada. Não serei culpada de voltar a dizer algo, quaisquer que sejam as circunstâncias. O silêncio em todas as coisas desagradáveis ou confusas sempre foi uma bênção para mim. Nas vezes em que me afastei disso, arrependi-me imensamente. Quando você partiu, você sabia que não havia ninguém com quem eu poderia conversar, por mais aflita que eu estivesse. Mas isso não é desculpa. Escrevi a James uma carta de confissão. Você pode ler todas as cartas que eu envio daqui de Oakland para ele e reenviá-las por correio aonde ele está. Não sei aos cuidados de quem, no Kansas, eu poderia enviar cartas. Ontem à noite recebi uma carta do James expressando sentimentos bem diferentes. Mas não me atrevo a cruzar o país. É melhor para nós dois ficarmos separados. Não perdi meu amor por meu marido, mas não consigo explicar as coisas. Não participarei de nenhuma das reuniões campais no leste do país. Ficarei na Califórnia e escreverei. As últimas cartas do James já me levaram a uma decisão definitiva. Considero-as a luz que pedi. Teria ido à reunião em Kansas, mas me senti proibida de começar. Está tudo bem. O Senhor sabe o que é melhor para todos nós. Não tenho certeza de que era seu dever ir para o leste do país quando você foi. Se tivesse ficado, eu poderia ter conseguido realizar muito mais. Mas entendo todas as circunstâncias e não tenho uma palavra de censura para você, meu marido ou ninguém. Estou frequentemente escrevendo 20 páginas por dia. Parei de escrever vida e ensinos, mas recebi mais 2 testemunhos. Mais um testemunho e o texto ficará completo. Mary Crowe continua exatamente a mesma. Ela trabalha com interesse e ânimo. Eu se mostra ótimo ajudador. Não sei como poderíamos manter a casa sem ele. Ele faz pão, excelentes tortas e pães doces e cozinha legumes.
Tudo o que lhe pagaram até agora foram $2 por semana até 2 semanas atrás. E depois, $2,50. Daqui a mais 2 semanas, pagaremos $3. Mary está ensinando-o a cozinhar. Ele é asseado, cuida da casa toda. Onde está Frank Patten? Ela vem ou não? Por que você não diz alguma coisa a respeito disso? Com amor a todos. Meu irmão, minha irmã, para alívio de Ellen White, o marido dela morreu 5 anos depois. Para alívio, sim. Alguns dias antes do que seria o 60º aniversário de casamento de Ellen White, ela relembrou a pessoa de Tiago White, o seu marido, já falecido. E ela escreveu o seguinte sobre isso. Vamos ler. Mensure, meu irmão, mensure tudo que você leu nessa carta, certo? E agora o que ela escreve a respeito do seu marido. Vamos ver. Ela diz assim: nós casamos e assim estamos desde então. Apesar de ele ter falecido, na minha opinião, ele foi o melhor homem deste mundo. A despeito do que as pessoas possam dizer, na minha viuvez, eu não uniria a minha vida com mais ninguém. Sinto que devo preservar a memória do meu esposo. Bom, um casamento, como você viu aqui, extremamente disfuncional. Fica óbvio que o casamento de Ellen White e do seu marido James White ia de mal a pior. Claro, pelo que nós lemos aqui. Era o que hoje poderíamos chamar de casamento falido. A partir da morte, de James White, não foi mais necessário Ellen White salvar as aparências. Deu para entender muito bem, que agora eu vou dar minha opinião sobre o que eu li e não sobre o que Ellen White é ou deixa de ser como esposa, como mãe, não. É pelo que eu li. É o seguinte, para mim, é muito estranho a serva do Senhor, a profetisa dos adventistas, passar um perrengue conjugal desse e não receber nenhuma mensagem para o casamento dela. E veja que Tiago White disse o seguinte: quando você me der alguma orientação vinda do Senhor, a receberei prontamente, tremendo. Entende, irmão? E ele escreve um monte de orientação para casados, para pessoas que vão morar juntos. Então veja que santo de casa não faz milagre. Mais uma vez, deixar bem claro aqui, não estou julgando absolutamente nada a pessoa de Ellen White como esposa e nem Tiago White como marido. Não. Eu li aqui 4 cartas, estou fazendo um link dessas cartas de Ellen White como uma pessoa comum que era e sem problema nenhum, com uma profetisa aqui abirrogam os adventistas do 7º dia. Isso só prova uma coisa para mim, minha opinião, minha visão. Isso só dá mais força na minha crença de que Ellen White nunca foi profetisa coisíssima nenhuma. Tá certo? Então tá bom, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas e vocês terem vindo até aqui. Tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!